Olá, turma. É a professora Rose de Matemática. Vamos trabalhar o conteúdo do nivelamento do primeiro trimestre, tá? Para o primeiro trimestre, o conteúdo do nivelamento, nós separamos o conteúdo de potência e raiz quadrada. Vamos fazer uma retomada sobre potência e raiz quadrada. Não sei se vocês lembram, potência foi o conteúdo que nós trabalhamos no início do ano, na aula presencial, e também foi abordado na aula Paraná. Então, o que vem ser potência? Potência é uma multiplicação de fatores iguais. Aqui eu coloquei alguns exemplos. 10 elevado a 3. Esse 10 elevado a 3, 10 elevado a 3, ou 10 elevado ao cubo, ou 10 elevado à terceira potência. O 10, que é o número maior, ele é chamado de base. O 3 é o expoente, certo? E o 10 elevado a 3, a hora que a gente resolver, a gente vai achar o resultado, é o que nós chamamos de potência. O que vem significar esse expoente 3 aqui? Ele representa a quantidade de vezes que eu vou repetir o meu fator, que no caso vai ser esse número 10. Então, 10 elevado a 3, eu vou repetir o 10 uma, duas, 3 vezes. Então, a potência, ela se transformou numa multiplicação de fatores iguais, de números iguais. Multiplicando 10 vezes 10 vezes 10, nós vamos chegar no resultado 1000, tá? Então, 10 elevado ao cubo ou 10 elevado à terceira potência vai ser igual a 1000. Esse 1000 aqui é a potência, tá? Ou o resultado da nossa potência. 0,5 elevado a 2. Então, a nossa base aqui é o 0,5. O 2 é o expoente. Então, eu posso ler essa potência. 0,5 elevado a 2, 5 décimos elevado à segunda potência, ou 5 décimos elevado ao quadrado. Então, quando o expoente for 2, eu posso usar ao quadrado ou à segunda potência. Tranquilo. Se é 0,5 elevado a 2, então nós vamos ter que repetir a nossa base, que é o 0,5. Quantas vezes nossa base vai ser repetida? Uma, duas vezes. Então, eu vou ter duas multiplicações, ó, dois fatores iguais. Multiplicando 0,5 vezes 0,5, vocês vão chegar em 0,25. Aí, podem fazer a continha lá no papel. A terceira potência que eu deixei aqui é uma fração, para vocês verem que esse processo a gente resolve em fração, número inteiro, decimal, tudo a gente vai usar o mesmo critério. Então, aqui é 2 terços elevado à quarta potência, olha o expoente 4 aqui, então, quarta potência. Quem que vai ser minha base? A base aqui, ó, é o 2 terços, o 2 terços vai ser a base. Então, quem vai ser repetido? 2 terços. Então, eu vou repetir, 2 terços. Como é número fracionário e número decimal, tentam sempre manter entre parênteses, fica mais ajeitadinho o trabalho de vocês e não corre o risco de errar, tá? Então, quantas vezes eu tenho que repetir o 2 terços? 4 vezes. Eu repeti uma, duas, 3. Então, ainda falta uma vez. 2 terços. Aqui nós vamos só multiplicar. Numerador multiplica o numerador, ou seja, o número de cima. Então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Reparem que a gente foi multiplicando. Então, eu peguei esse, multipliquei por esse. O resultado eu obtive, eu vou multiplicar pelo próximo. Nós vamos estar sempre multiplicando. O resultado obtido, vocês vão multiplicar. O denominador, nós vamos fazer o mesmo processo. 3 vezes 3, 9. 9 eu vou multiplicar por 3. 9 vezes 3, 27. 27 vezes o 3. 27 vezes o 3, 81. Então, 2 terços elevado à quarta potência é igual a 16 sobre 81. Então, só para fechar essa parte, potenciação, eu sempre vou repetir a base, que é o número de baixo, o número maior, a quantidade de vezes do valor do
expoente. Então, aqui o expoente era 3, repetimos 3 vezes. Aqui o expoente foi o 2, repetimos 2 vezes. Aqui o nosso expoente foi o 4, vamos repetir 4 vezes. Entendido? Vamos para o próximo. Existem casos especiais. Primeiro caso especial é quando o expoente for 1. Então, se o expoente for 1, gente, não importa qual seja a base, pode ser qualquer base. Se o expoente for 1, o resultado vai ser a própria base. Aí eu passei 2 exemplos. Menos 3 elevado a 1. Quem que é a minha base? Menos 3. Então, quem vai ser o meu resultado? Menos 3. Professora, eu preciso deixar entre parênteses? Não é obrigatório. É aquilo que eu falo, o trabalho fica mais bem respondido, assim, mais ajeitado, tá? Fica mais tranquilo, mais limpinho para a gente enxergar. Se você colocar assim, ou menos 3, eu vou considerar correto do mesmo jeito, tá? 4 elevado a 1. A minha base é 4, o meu expoente é 1. Então, o resultado é o próprio 4. Então, qualquer que seja a base, se o expoente for 1, o resultado é a própria base. O segundo caso especial que nós vamos ter é para o expoente 0. Então, se o expoente for 0, mesma situação. Não importa qual seja a nossa base, se o expoente for 0, o resultado vai ser 1, tá? Isso aqui vocês têm lá no livro, tem no caderno que eu trabalhei com vocês, expliquei tudo. Voltam lá, dão mais uma olhadinha para ver o porquê que chega no 1, tá? Então, 4 elevado a 0. 4 elevado a 0 é 1, o expoente é 0. Então, 5.000 elevado ao expoente 0. Se o expoente é 0, o resultado vai ser 1. Então, toda vez que o expoente for 0, o resultado é 1. E toda vez que o expoente for 1, o resultado vai ser a própria base, tá? São esses dois casos especiais que vocês vão usar muito na série seguinte. Muito importante vocês terem isso bem claro na cabecinha de vocês. Tá. Quando nós trabalhamos com potência, existe as propriedades das potenciações, tá? Ou da potenciação. Nós vamos trabalhar com 3 propriedades. A primeira propriedade, nós falamos que é a propriedade do produto de potências de mesma base. Lembrando que produto significa o que, gente? Multiplicação, tá? Então, eu vou multiplicar. Então, aqui eu passei um exemplo. 2 elevado ao quadrado vezes 2 elevado à terceira potência. 2 elevado ao quadrado vezes 2 elevado ao cubo. Primeira coisa, para trabalhar a propriedade, as bases têm que serem iguais. Se as bases não forem iguais, eu não consigo trabalhar a propriedade, tá? Então, quem que vai ser minha base aqui? 2 e 2. Então, vou repetir a base. E o que nós vamos fazer, então? Conservamos a base e adicionamos os expoentes, ou seja, somamos os expoentes. Quem é meu expoente? É o 2. Quem que é o expoente da segunda potência? É o 3. Então, vai ser 2 mais 3. Então, resolvendo, vai ficar 2 elevado à quinta potência. Passa aqui que eu borrei um pouquinho. 2 elevado à quinta. Aqui, vocês só vão resolver se o exercício pedir. Se o exercício não pedir, falar assim, reduza a uma única potência, aí não resolve. Se ele pedir para resolver, calcule o valor da potência, aí eu tenho que resolver. 2 elevado à quinta, 2 vezes o 2, vezes o 2, vezes o 2, vezes o 2. Tem que repetir o meu 2 5 vezes, que vai dar o resultado 32, né? Ó. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16, 16 vezes 2, 32. Então, a resolução vai depender do exercício, que o problema ou a situação tiver cobrando de vocês. No segundo exemplo, eu coloquei a fração 2 quartos elevado ao quadrado vezes 2 quartos elevado à quarta potência vezes 2 quartos elevado ao quadrado. Não importa.
Se a base for igual, pode ter quantas potências forem, tá? Então, vamos focar na base. 2/4, 2/4 e 2/4. As bases são iguais, então o que eu vou fazer? Eu vou repetir a minha base. 2 e o 4. E vou somar os expoentes. 2 mais 4 mais 2. Beleza. Repetimos a base, que é 2/4. Aqui nós vamos juntar. 2 mais 4, 6. 6 mais 4, 8, tá? E aí, nós vamos deixar só na potência, tranquilo? Porque aqui é só um exemplo. Vamos para o próximo exemplo. O próximo que nós temos, a segunda propriedade, é do quociente da potência. Quociente é a divisão de potências de bases iguais, tá? Então, quando a gente estiver dividindo potências e essas bases forem iguais, ó, base 2, base 2, eu vou repetir a base, que é conservar a base, e subtrair os expoentes. O que é subtrair, gente? Vocês lembram? Subtrair é diminuir. Então, nós vamos repetir a nossa base. Qual é o nosso primeiro expoente? 3. Menos, qual é o segundo expoente? 3. Então, vamos repetir a base e subtrair os expoentes. 3 menos 3 elevado a 0. Quando der expoente 0, aí não tem outra, vocês podem resolver. 2 elevado a 0, qualquer número elevou seu expoente 0, vai dar 1. Próximo exemplo. 2/4 elevado a 6, 2/4 elevado a 3, 2/4 elevado a 2. Então, a base é igual. Se a base é igual, vou repetir a base. 2 sobre 4. E o que nós faremos com os nossos expoentes? Sendo bases iguais, aqui o que eu tenho? Divisão, divisão. Então, vou repetir a base e subtrair os expoentes. 6 menos 3 menos o 2. Aí, nós vamos repetir a base e vamos fazer essa continha aqui. 6 menos 3 vai dar 3. 3 menos 2 vai dar 1. 2/4 elevado ao expoente 1. Como o expoente é 1, e você já sabe que qualquer base elevou-se ao expoente 1, vai dar repetir a base. Então, aí vocês podem repetir. Porém, se deixarem aqui o exercício não pediu o valor, não tem problema. Pediu para representar na potência, deixo aqui. Se ele pediu para calcular, eu venho para o próximo. Então, aqui nós já vimos duas propriedades, né? Vamos fazer um esqueminha aqui. A primeira, que foi da multiplicação, né? Multiplicação. Que o que vocês vão fazer na propriedade da multiplicação? Não importa qual seja os expoentes de vocês. Se as bases forem iguais, repete a base e soma os expoentes. A segunda propriedade que nós vimos é a da divisão, que é o quociente, né? Então, ali ele fala produto, produto multiplicação, quociente, divisão. Então, se for divisão de potências de bases iguais, vocês vão repetir a base e subtrair os expoentes. Não importa o valor numérico do expoente, tá? A regra vai ser sempre a mesma. Divisão, repete a base e subtrai. Observem sempre uma coisa. A base tem que ser igual, ou seja, os números de baixo, eles sempre têm que ser iguais. Se eles não forem iguais, eu não posso trabalhar a propriedade da potenciação. Então, a propriedade, ela só se aplica a potências de mesma base, certo? Olhou lá, as bases são diferentes, já não tem como juntar esses números. Terceira propriedade que eu vou trabalhar com vocês é a propriedade de uma potência elevado a uma potência. Então, quando eu falar que é uma potência elevado a uma potência, então vai ser uma potência, ela vai ter que estar entre parênteses, elevado a um expoentezinho ali. Então, isso representa uma potência elevado a um expoente. Quando acontecer de uma potência estar sendo elevada a um expoente, vocês vão conservar a base, ou seja, repetir a base.
e multiplicar os expoentes. É os casos mais simples, né? Então, aqui nós temos a nossa potência, 5/3 elevado ao quadrado. Como está dentro do parênteses, eu vou repetir a minha base e vou multiplicar os expoentes. Esse primeiro eu vou fazer aqui, ó, 3 vezes o 2. Então, vai ficar 5 elevado a 6. Vocês já poderiam fazer direto, 3 vezes o 2, o 6. Não precisa ficar repetindo, tá? Aqui, ó, menos 7 elevado ao expoente, menos 5 elevado ao cubo. A potência é tudo que está aqui dentro do parênteses. Aí está sendo elevado a outra potência. Então, o que eu vou fazer? Repetir a minha base, que é o menos 7. 5 vezes 3, 15. Menos com o expoentezinho aqui, que é mais, menos com mais vai dar menos 15. Eu já fiz direto, tá? Então, repetiu a base e o que nós fizemos com nossos expoentes? Multiplicamos. Então, quando tiver uma potência elevada a um expoente, vamos repetir a base e multiplicar os nossos expoentes. Então, não importa a base, não importa os expoentes. Repete a base e multiplica seus expoentes. Tranquilo? Continuamos. Agora eu vou explicar para vocês os números quadrados perfeitos e já vamos entrar em raiz quadrada. Então, números quadrados perfeitos são aqueles números que eu multiplico ele por ele mesmo e dá um resultado. Então, por exemplo, se eu pegar aqui, ó, o número M, o meu número é 3. Se eu fizer 3 vezes 3, vai me dar 9. Então, o número 9, ele é um quadrado perfeito. Então, o 4 é meu número. Se eu fizer 4 vezes o 4, 4 vezes 4 vai dar 16. Então, 16 é um quadrado perfeito. Então, o quadrado perfeito é o resultado daquele número que eu multiplico ele por ele mesmo. O resultado dele é o quadrado perfeito. Então, 5. Qual que é o quadrado perfeito, então, se eu usar o número 5? 5 vezes o 5. 5 vezes 5 vai ser 25. Então, 25 é um quadrado perfeito. Se eu colocar lá 6 vezes o 6. 6 vezes 6 não vai dar 36? 36 é um quadrado perfeito. 49. 49 é um quadrado perfeito. Por que ele é quadrado perfeito? Porque eu multiplico 7 vezes o 7, 49. Então, o quadrado perfeito é o resultado da multiplicação de dois fatores iguais. Entendido? Ou também do número elevado ao quadrado. Se eu pegar lá 8 elevado ao quadrado. 8 elevado ao quadrado não é 8 vezes o 8? 8 vezes 8, qual resultado eu vou ter? 64. Então, 64 também é um quadrado perfeito. Ok? Então, quadrado perfeito, se vocês ficarem com dúvida, é sempre o resultado da potência elevado a 2. Então, 9 elevado a 2. 9 vezes o 9. 9 vezes 9 vai dar 81. Então, 81 também é um quadrado perfeito. Raiz quadrada de um número racional. Então, a gente vê o quadrado perfeito, que é pelo quadrado perfeito eu vou trabalhar o processo inverso para encontrar a raiz quadrada. Então, qual seria a raiz quadrada do número 25? Então, 25 é um quadrado perfeito. Então, qual o número que eu multipliquei ele por ele mesmo que me deu 25? Foi o número 5. Então, 5 vezes 5, 25, tá? Então, raiz quadrada de 25 é o 5. Raiz quadrada de 49. 49, vocês podem até fazer por tentativa, ó. 6 vezes 6, 36. Então, não é o 6. 7 vezes o 7, 49. Então, qual que é a minha raiz quadrada do número 49? Qual o número que eu multipliquei? O número 7. Então, raiz quadrada de 49 é o 7. 121. 121 eu já sei que é um número maior que 100. 100, vocês sabem que é 10 vezes o 10. 121, ele é um número maior que 100. Então, vamos ver o próximo número. 11
vezes 11 é igual a 121. Então, qual vai ser a raiz quadrada do número 121? Vai ser o 11, tá? Então, para encontrar a raiz quadrada dos números exatos, vocês vão achar a multiplicação. Qual o número que eu multiplico ele por ele mesmo que vai dar aquele resultado. Isso é para os números exatos, tá? Então, aqui nós estamos trabalhando com o resultado exato, tranquilo? Raiz quadrada de 50. Bom, raiz quadrada de 50, eu já sei que ele não vai dar exato. Por que não vai dar exato? Aí vamos ver lá. Não vai dar exato, mas professora, mas por que a raiz quadrada de 50 não dá exato? Por quê? Vocês acabaram de ver que a raiz quadrada de 49 é o 7, não é? Por que foi 7? 7 vezes 7 é 49. Depois do 7, qual número vem? É o 8. Então, vai ser 8 vezes 8, 64. A próxima raiz quadrada inteira positiva que eu vou ter é o 8, certo? O 50, ele está entre o 49 e o 64. Ou seja, ele vai ter que ser um número maior que 7, porém menor que 8. Se ele vai ser maior que 7 e menor que 8, aí vocês já sabem que ele não vai ser o 7, vai ser mais que o 7, só que menos que 8. Então, vai ser 7, alguma coisa. Aí, vocês podem fazer por tentativa. 7,1 vezes 7,1. Qual resultado vocês chegam? Se vocês forem lá e fizerem 7,1 vezes 7,1, ele vai dar um número maior que 50, muito maior, né? 50,48, não tão muito. Mas será que não teria um menor? Então, aí vocês vão tentando, tá? 50,041 passou um pouquinho dos 50. Vamos tentar ver o que chega mais próximo dos 50. Então, vamos fazer lá 7,09 vezes 7,09. Então, se vocês multiplicarem 7,09 vezes 7,09, qual resultado vocês vão ter? Vocês vão ter 50,26. Continua, né? Só tô dando o resultado próximo. Passou um pouquinho. Será que o 7,08 não vai dar menos? Então, vamos verificar. 7,08 vezes 7,08. Aí, vocês multiplicando, vai dar 50,12. E aí, vocês vão testando, vão fazendo para ver qual que vai chegar mais próximo, tá? Então, chegou mais próximo, vocês podem dar o resultado. Então, aqui o que vocês podem saber é que ele vai estar entre 7 e o 8, tranquilo? Qualquer outra dúvida, então vamos pôr ali o resultado, né? Então, como ele está entre 7 e 8, ele vai estar entre 7,1 e 7,09 ali. O mais próximo que a gente chegou aqui, vamos poder pôr 7,07. E aí ele continua, tá? Ele é infinito. Nesses casos, quando vocês não tiverem um número quadrado perfeito, o resultado sempre vai ser infinito. Professora, se eu colocar 7,8, eu quiser arredondar, aí sempre obedeça o critério de arredondamento, tá? Para considerar correto. O próximo é 75. Então, o processo é o mesmo. 75, bom, ele já sei que ele vai ser maior que 8, não é? Porque 8 vezes 8, 64. Então, ele vai ser maior que o 8. Porém, ele vai ser menor que o 9. Por quê? 9 vezes 9 é 81, e aqui ele falou 75. Então, eu já sei que esse resultado vai ter que ser maior que 8, porém menor que 9. Então, ele vai ser
8, alguma coisa. E esse alguma coisa aí vocês vão fazendo as tentativas, tá? 8,5. Aí façam lá, 8,5 vezes 8,5. Se ficou muito longe, tenta 8,6. Se passou do 75, aí vão diminuindo uma casa, tá? Aqui vai dar aproximadamente 8,6. Sempre vamos combinar, para na hora da prova vocês não ficarem confusos. E agora, eu vou por quantos números depois da vírgula? Gente, se chegaram 2 números depois da vírgula, eu vou considerar como certo, tá? 2 algarismos após a vírgula, tranquilo? Bom, assim eu termino com vocês. Agora vocês assistam esse vídeo, assistam as aulas Paraná referente a esse conteúdo e só aí vocês vão fazer a prova, tá? Qualquer dúvida, gente, entre em contato pelo meu WhatsApp, que é mais rápido de eu responder, porque às vezes vocês me mandam por e-mail e por e-mail eu demoro a ver. No WhatsApp eu já vejo rapidinho, tá bom? Espero que dê tudo certo. Qualquer coisa, entre em contato comigo. Tchau, um forte abraço a todos.